Oi galera, começando mais um PTK e Pipoca, chegando aqui com mais um vídeo para infelizmente encerrarmos aí o nosso especial de Halloween no ano de 2023. A gente já teve aí 3 vídeos comemorando aniversários em datas cheias de filmes de terror. Já falei aqui de O Bebê de Rosemary, que completou 55 anos, O Exorcista, que completou 50, e Halloween, A Noite do Terror, que completou 45. Chegou a vez aqui de uma adaptação de uma obra do mestre do terror Stephen King, e novamente dirigido aí pelo John Carpenter, que também dirigiu Halloween lá, como eu acabei de citar aqui. E o livro que inspirou este filme é este aqui, Christine, que deu origem ao filme de 1983, completando 40 anos em 2023, que é Christine, obviamente, o carro assassino, com, claro, um subtítulo aqui no Brasil. Um filme aí que traz um cinema um pouco mais trash ali no comecinho dos anos 80, e ele é aí o escolhido para encerrar aqui o nosso especial, que vai começar logo depois que eu pedir o seu like. Também que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixa o sininho ativado para sempre receber notificações quando eu postar vídeos. A vinheta de Halloween vai rodar pela última vez em 2023 e a gente volta para falar de Christine, o carro assassino. Eu acho que aqui o John Carpenter ele não fez história como ele fez em Halloween, mas definitivamente ele criou um filme aqui interessante. Eu acho que ele acabou se tornando um cinema mais trash realmente, que tem muita marca dos anos 80, e eu digo isso por alguns takes aqui, por trilha sonora e alguns efeitos ali. Para quem já está familiarizado com o filme, as reconstruções espontâneas que o carro tinha ali, eles têm uns efeitos práticos com uma trilha sonora que torna esse filme muito marcante para os anos 80, os filmes de horror dos anos 80, e claro, para se tornar aí um filme trash, que ele se torna ali num limiar quase cult para mim, assim. E existem uns takes muito interessantes que o John Carpenter faz aqui, que realmente cria uma atmosfera interessante ali, como o Christine fazendo uma perseguição ali com o carro em chamas. É muito legal, é muito bem filmada, dá um senso de terror ali interessante para você criar essa atmosfera desse carro que é assassino. Existem algumas soluções ali interessantes de roteiro, assim, em relação ao material original do King. Por exemplo, nesses momentos de assassinato, as vítimas acabavam vendo que o carro estava vazio. Só que aqui no cinema isso não podia ser feito, né? Obviamente, porque alguém precisava dirigir o carro ali para as cenas e não podia parecer que essa pessoa estava dirigindo, então o vidro ficava escuro ali, meio fumê e tudo mais, para poder impedir, né, e fazer esse pouco dessa magia do cinema, digamos assim. Mas eu acho que o John Carpenter ele faz aqui realmente o possível, assim como em Halloween ele também fez a trilha sonora do filme, né? E fez uma música tema para o filme ali, para Christine, assim como ele fez lá pro Halloween, pro Michael Myers. Mas aqui eu acho que a música, apesar de ser interessante, ser boa ali, ela não se torna tão marcante, porque eu acho que a presença dela no filme também não se sobressai muito para ela se tornar marcante, assim como a música de Halloween se tornou, por exemplo. Eu acho assim, existem algumas cenas bem filmadas e bem dirigidas, principalmente as envolvendo Christine e seus assassinatos, mas eu acho que falta um pouco de costura ali para a gente poder ficar um pouco mais imerso nessa questão de relações ali. Eu acho que talvez as personalidades, as questões dos personagens, elas não são tão aprofundadas, e as relações entre eles também não, para a gente poder ter um senso maior ali de perigo. Eu acho que quando a gente se envolve com esses personagens e a gente vê o envolvimento deles, isso acontece de uma forma muito gradual. Assim como acontece no livro, o Dennis, por exemplo, ele sofre um acidente, ele fica hospitalizado, mas antes disso, na história aqui do King, a gente tem uma grande quantidade de momentos da relação dele e do Arne, e a gente tem uma presença do Dennis muito grande, porque é ele quem começa narrando, por exemplo, a história. Aqui eu acho que ele sai do filme muito cedo. Eu costumo sempre dizer aqui que eu não gosto de fazer comparativos entre a obra literária e o filme, mas aqui algumas questões são pertinentes, assim. Eu acho que algumas adaptações até são válidas ali para a linguagem cinematográfica, para o andamento, para a progressão de história, mas eu acho que algumas outras têm uma dificuldade, e principalmente nessa questão das relações, nessa progressão da gente ver os personagens, para a gente poder ter esse senso maior de urgência, de incômodo e tudo mais. Eu acho que o roteiro aqui ele está muito longe de ter
ter o drama que o texto do King traz e o sobrenatural quase paranoico que o texto do King traz. Eu acho que falta um pouco disso, eu acho que eles deveriam ter absorvido um pouco melhor essas questões. Eu acho que aqui eles ficam muito reféns de quererem replicar muitos momentos do livro e isso acaba deixando o filme um pouco patinando. Eu acho que se talvez eles pensassem que, tipo, a gente tem esse livro aqui com um pouco mais de 600 páginas, a gente tem 1h50 de filme, então a gente não pode adaptar tudo, a gente precisa colocar algumas coisas, mas vamos pegar algumas passagens que são interessantes no livro e vamos colocar aqui. Só que eu acho que nessa tentativa de replicar muitos momentos é que eles patinaram um pouco mais e faltou essa cinta para aprender ali, para segurar todos esses personagens, todas essas histórias e realmente criar ali um arco dramático relacionável para a gente e criar ali realmente uma relação entre eles que fosse crível, que parecesse realmente real e fizesse realmente esse papel de fazer esse drama e de mostrar ali Christine como uma grande ameaça para essas relações e para a vida das pessoas propriamente dita ali. Eu acho que ficou faltando um pouquinho de arraigar mais essas questões ali, de estreitar um pouco mais essas relações para a gente realmente ter essa imersão maior, de entrar um pouco mais nessa atmosfera, de entrar um pouco mais nessas situações que estavam sendo apresentadas ali. Então eu acho realmente assim, que o grande destaque mesmo é o carro. Eu acho que o trabalho que é feito em cima dele, em relação assim a efeitos, essa temática sobrenatural de que o carro é assassino, essa coisa de você não saber muito bem também o que acontece, eu acho que o King até dá algumas explicações aqui no livro que o filme realmente abre mão de fazer, ele simplesmente não se preocupa em dar muitas informações, ele dá uma pincelada muito fraca em relação ao que o King apresenta aqui, mas existe um pouco dessa questão de você pense o que você acha melhor, a gente vai trazer um pouco aqui as informações, o King tem isso no livro, mas eu acho que aqui no filme eles levam muito a sério isso, porque eles não se preocupam nem em trazer mais algumas informações para dar algum estofo, mas eu acho que visualmente, esteticamente ali, as cenas com o carro, principalmente como eu falei, nas cenas de assassinato, nas cenas de perseguição, são bem filmadas, são umas questões ali que eu acho que o John Carpenter consegue trazer umas soluções interessantes para os recursos que ele tinha na época. Claramente não é um filme de grande orçamento e principalmente nos anos 80 ali, comecinho dos anos 80, existia uma limitação, por exemplo, como efeitos e tudo mais que a gente hoje em dia tem com mais facilidade, mas eu acho que isso também ajuda o filme a trazer uma realidade maior, uma credibilidade interessante ali, porque algumas das coisas soam bastante reais com os efeitos que eles acabam tendo ali que fazer, então eu acho que algumas coisas ficam muito interessantes, mais do que talvez se tivesse feito hoje, então eu acho que isso o John Carpenter trabalha bem, essas questões do carro, os momentos do carro ali como um personagem efetivamente dentro do filme. Eu acho que falta realmente essas relações humanas funcionarem mais e ter esse arco dramático um pouco mais arraigado, com uma cinta ali que deixe tudo firme. Mas é por isso que ele se tornou um filme trash ali pra mim, o que não deixa de ser um filme cult, assim, que fica meio no imaginário. Você não encontra em streaming, só para aluguel. É um filme que já não passa mais na TV, que tenho certeza que você já deve ter, né, mais novo ali. Ah, vai passar esse filme no SBT, do carro assassino, de noitinha, não vou querer ver, vou passar longe da TV se tiver algum adulto assistindo, ou sou uma criança aí que não tem medo de nada e vou dar uma piadinha mesmo minha mãe tendo falado para eu dormir, então eu acho que ficou um pouco no imaginário assim, né, falando aqui em relação a gente no Brasil, então eu acho que acabou se tornando um filme um pouco trash, um pouco cult assim, por todo esse conceito, porque era muito marcante no terror no comecinho dos anos 80 ali, e essa trilha sonora do Carpenter também ajuda. Como eu falei, o Carpenter não faz história como ele fez 5 anos antes lá em Halloween, mas eu acho que ele torna um filme aqui interessante, ele consegue salvar muito do material original do King ali, algumas coisas se adapta para poder funcionar, eu acho que é um grande mérito, porque fazer menos de 2 horas de filme para um livro de pouco mais de 600 páginas é uma tarefa árdua, e eu acho realmente que só faltou realmente esse roteiro mexer melhor nessas relações e criar uma coisa ali mais tênue para a gente poder apreciar um pouco mais e se inserir um pouco mais nessa história. Mas em questão de estética, de visual ali e dessas soluções dadas para fazer o carro funcionar como um carro assassino, eu acho que foi um ponto acertado. Então é essa a minha opinião sobre Christine, o carro assassino, encerrando aí o nosso especial de Halloween 2023. Vídeo de hoje terminando então por aqui, espero realmente que vocês tenham curtido. Deixa nos comentários o que você acha de Christine, o carro assassino, o clássico de 1983. Também não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. A gente agora se vê a qualquer hora com qualquer outro vídeo aqui, já que o nosso especial de Halloween acabou, mas com certeza a gente vai ter um novo no ano que vem. Mas continue ligado no canal até lá. Tchau, tchau!